Fala galera, tudo certo por aí? Está começando mais um Chegou o assunto. Isso aí, Gil. Esse aqui é um podcast que está dando voz ao pessoal aqui de Venâncio. Com bate-papos construtivos e disruptivos. Nós temos conteúdos semanais e muitos convidados semanais aqui conosco. Eu sou a Gil. Eu sou o Cris e eu quero convidar a todos que estão nos assistindo mais uma vez a curtirem se inscrever, na verdade, no nosso canal no YouTube. Chegou o assunto. Ativar as notificações para receber a estreia Todas dos as episódios informações. na hora. No Spotify, Gil. Daí, e também no Instagram, né? Que lá a gente compartilha todos os bastidores dos dias de gravações e por aí vai. Isso aí. E hoje, Gil, me conta. Então, Cris, hoje nós vamos receber um convidado para lá de especial. Ele é bom dentro do campo e fora do campo. Isso aí, é um personagem da nossa cidade, um cara muito especial que muita gente tem carinho, que tá muito tempo fora, só que tem as origens dele aqui, sabe que ele é daqui, tem orgulho de ser daqui. Tanto é que a churrasqueira nem esfriou ainda, né? Pois é, ele nos comentou aqui que tá passando as férias na cidade e a churrasqueira se mantém ativa o tempo todo. Coisa boa como um bom gaúcho venançarense. Vamos ver se a gente recebe, né? Um convite vamos ver para onde vai esse papo. Gente, a gente tá recebendo um goleiro, um atleta venançarense aqui da nossa terra. Ele, na temporada do 22 brasileiro. Agora, do Campeonato Brasileiro, ficou 648 minutos sem tomar um gol, Gil. Gente, é muito. Pensa, divide por 45. E ele, na verdade, 90, né? Isso aí. Muito jogo. E ele é aqui da nossa cidade. É um orgulho da nossa terra. E o nosso assunto chegou, Gil? E o nosso assunto é Fernando Miguel. Muito bem! Cara, muito obrigado de verdade por ter tirado um tempinho e sentar aqui com a gente para conversar. Eu que agradeço o convite, fico orgulhoso de ver um podcast do nível de vocês aparecendo, nascendo na cidade, e eu fico muito feliz de poder participar, que é uma maneira também de me manter conectado, das pessoas da cidade entenderem e ouvirem um pouco também da minha rotina, da minha vida, do que eu tenho passado, que eu tenho enfrentado. Às vezes as pessoas vêm pelas câmeras, né, nos 90 minutos nos jogos, os noticiários, mas tem muito mais coisas aí pra gente conversar, pra gente compartilhar com o povo aqui de Venâncio, que é minha terra, é o meu chão, é onde eu recarrego minhas energias, é onde eu gosto, quando acaba a temporada, pegar um avião e vir descansar e encontrar os meus amigos. Então, tô muito feliz de estar participando com vocês aqui. Que maravilha, cara. Que legal. E, bom, antes da gente... A gente quer falar sobre tudo, né? A gente quer saber como foi tua trajetória nos times que tu passou, como tá a vida lá no Fortaleza e a tua carreira se desenvolvendo lá. Tu tá num momento realmente muito especial. Mas antes disso, conta o Fernando Miguel, criança, venançarense, piá, que nasceu aqui na cidade. Onde estudou, né? Não nasceu aqui, não é da cidade, é só da colônia aqui mesmo, sou de Sapé, né? Meus pais nasci ali, eu e meus irmãos, Eduardo, que é o mais velho, o Felipe e Ezequiel, nós somos do interior, e minha paixão por futebol, desde que eu me conheço por gente, né? Eu sempre quis ser um atleta, eu sempre idealizava. Às vezes até as pessoas perguntam, você sempre sonhou chegar onde você chegou, viver o que você está vivendo? Eu falei, olha, às vezes é difícil você idealizar, sonhar. Eu sempre idealizei viver isso. Sempre, quando estava lá vendo os jogos do Campeonato Brasileiro, eu falava, um dia eu quero jogar. Mas se eu imaginava, vou por aqui, vou por ali, não. Acho que a vida ela vai te trazendo as oportunidades, você vai entrando por elas, vai aproveitando aqui, depois vai para ali, e assim foi se desenvolvendo a minha história. Mas nasceu com uma base muito sólida, com origens daqui. A minha personalidade, o meu caráter, aquilo que eu entendo que era necessário para mim conquistar o que eu precisava conquistar, para mim trilhar o caminho que eu tive que trilhar. Eu tive a ajuda das pessoas daqui, as pessoas lá no Fluminense, ali em Sapé, o Carlos Silbert, ali o pessoal que sempre me deu maior moral, me deu maior força para jogar o campeonato amador, que sempre foi muito forte na nossa região. Sim. No meio de ex-atletas profissionais que sempre se desenvolviam. Então, o meu início foi por ali. Aí depois vai Escolinha do Noca, aí passa pelo Guarani, aí vai se desenrolando dessa forma, né? Com pessoas importantes, aí o Noca,
o Oneide Dalla Favera, o Rafa, são pessoas que têm uma importância única na minha formação e eu nunca vou esquecer eles. Então, e tu sempre foi goleiro? Sempre, desde sempre. Sempre idealizou? Sempre. No meu tempo não existia, né, o YouTube pra gente ficar assistindo, não existiam as redes sociais, as mídias, a gente tinha um pouco mais de dificuldade de acesso a esse tipo de meio. Então eu idealizava ser goleiro através de um álbum de figurinhas, de defesas, de gestos técnicos que tinha na época. Eu não sei como isso foi parar na minha mão. E demais, quando é pra ser, né? Não adianta. E até a semana veio uns amigos meus de Salvador, eles estavam aqui passando alguns dias, conhecendo a cidade. Eu levei eles lá para o interior e fui na casa dos meus pais. Eles moram na cidade agora. E a gente foi lá conhecer onde eu nasci, onde eu me criei. E entrar foi um momento nostálgico, assim, até emocionante. A garagem onde o pai tinha o carro lá, ele tirava o carro para a rua. E eu ficava chutando a bola na parede, eu ficava tentando fazer todos aqueles gestos que tinha no álbum de figurinhas. Eu ficava tentando fazer. Então, desde criança, sempre foi, sim, um desejo meu ser goleiro. Sempre tive muita vontade de estar atuando no gol e hoje eu vivo meu sonho, essa que é a verdade. Hein? Pô, que demais. E tu começou aqui no Guarani mesmo ou tu iniciou a carreira fora? Depois do amador, né? Eu tive a minha base, assim, no interior, assim, a gente não conseguia vir com tanta frequência para a cidade, né? Era um ônibus que saía da manhã cedo, um que voltava meio-dia, um que vinha depois do meio-dia e um que voltava à noite. Então era um pouco difícil conciliar os horários de aula, vir para as escolinhas da cidade. Então eu meio que comecei já com idade de juvenil aqui. Eu comecei jogando nos campeonatos amadores. Foi quando aí o Noca e o Oneide, o pessoal que era responsável muito pela base do Guarani, e o Noca, que tinha a escolinha deles, eles sempre frequentavam esse meio, até porque nos finais de semana, às vezes, eles disputavam, né, Cristian? Então, ali eles começaram a observar que tinha um menino com potencial, coisa e tal, e me fizeram o convite para vir para o Guarani, para vir jogar na escolinha do Noca, para estar participando, para estar desenvolvendo. Então, começou por ali. Meu primeiro contato era muito jovem, jogava meio de adultos, até depois eu vim com idade juvenil. Eu passei para desenvolver junto com o Guarani, que a base era muito forte, era algo muito interessante naquela época. Naquele tempo, o Guarani, a base era... foi uma vitrine, né, de muitos atletas. Foi. Para mim foi fundamental, e não era só para nós locais aqui. E tu jogou com quem aqui no Guarani naquela época, na base? Cara, de juvenil? Era muita gente, tinha o Joel, tinha o Borba também, que já era uma idade assim, mas a gente teve contato, teve... A questão quando chegou no juvenil do Guarani, aquela época, não era só local, não. Era gente do estado inteiro. Sim. Era gente do Brasil inteiro, às vezes, que apareciam aqui para fazer teste. Na época de peneira aqui no Guarani era uma loucura, as categorias de base. Então, as categorias de base do Guarani sempre foram muito bem vistas. E quando a gente pegava os times da capital, jogava aqui, o Edmundo Faix ficava completamente cheio. Então, sempre foi uma oportunidade bacana. E eu tive a oportunidade e a felicidade de viver e desenvolver nesse período, nessa época. Hoje, acredito que está bastante difícil. A realidade, ela é outra. Bastante diferente, mas naquele momento foi fundamental para o meu crescimento. Então, joguei contra todas as categorias de base da dupla Grenal, pude aparecer, pude chamar atenção, com boas equipes, com brilhantes talentos, nossas equipes eram muito fortes, o trabalho era muito sério. E foi aí que apareceu o convite para mim finalizar a minha categoria de base no Grêmio, foi quando eu me transferi, né? Mas meu primeiro jogo profissional foi com 18 anos de idade, Guarani de Venâncio Aires, lá em Palmeiras das Missões contra o Palmeirense. Meu Deus! Olha, essa baita jogo, hein? Não, essa aí é pauleira, né? Era o último jogo do Campeonato Gaúcho, aquela época. O treinador, se não me engano, era o Celso Freitas, anterior a ele era o Mano, quem tinha me pinçado, me subido. Mas foi meu primeiro jogo profissional, foi com 18 anos de idade aqui, pelo Guarani de Venâncio. Era jovem, né? Com o Éder Lázaro, o Daniel também, que deve conhecer, né? Que saudade Daniel desse Moreira, o Bolívar jogava naquela época, Paulo Gaúcho, saudoso Paulo Gaúcho, aí uma lenda no interior do Rio Grande do Sul. Então, eu fui um cara privilegiado, eu me vejo dessa forma. Sempre pude conviver com pessoas que acrescentaram muito para minha história, para minha personalidade, para o meu caráter. Claro que eu sempre tive os meus objetivos e sempre fui em busca deles, né? Essas pessoas simplesmente me ajudaram de todas as formas aí. É legal o cara não esquecer disso aí, né? Não esqueço. Conseguir... Não esqueço não, de jeito nenhum. Eu falo, Cristian, eu quero ser campeão brasileiro ainda, quero ganhar coisas importantes. Eu não tenho isso dentro da minha carreira, né? Já tenho mais de 200 jogos, eu acho, pelo Campeonato Brasileiro. Já tenho participações em Sul-Americana, Copa do Brasil.
falta ganhar algo importante, sabe? Mas a minha história até aqui, se eu fosse botar um ponto final nela hoje, eu olho ela para trás assim, eu tenho orgulho dela. O Brasil, às vezes, não se valoriza a construção, a trajetória. As pessoas falam, se ganhou domingo, você é bom. Se você perdeu, você já é colocado em dúvida, sabe? Ainda mais se você não ganha. Então, às vezes, o título, a forma como se vê o futebol brasileiro, as construções das carreiras, eu acho que ela é um pouco... os atletas são desprezáveis. É injusta, assim. né? Talvez seja um pouco injusto. Também não vou ficar reclamando, porque faz parte do nosso meio, essa cobrança por vencer sempre. É que eu vejo, cara, sei lá, na Europa é outra forma de acompanhar o futebol, né? Aqui no Brasil, o sonho não é só do atleta, né? Tem toda uma torcida por trás, então tem uma pressão muito grande. Mas essa cobrança por ter que ser o primeiro... Ela faz parte, esporte, e ela é boa. É a paixão, né? Que todo mundo quer. O futebol no Brasil é diferente. O futebol é muito... É pressão. Acho que aqueles que vêm de fora do Brasil, eles conseguem identificar isso de uma maneira um pouco mais precisa até. Mas a forma como se vê os atletas, talvez um pouco culpa nossa também. Um pouco de responsabilidade dos clubes, dos treinadores, todos. Aí é um bolo grande para ser dividida essa responsabilidade. Mas ela está um pouco deturpada, assim. Eu vejo dessa forma. Eu vejo assim. E antes tu falou que já passou por vários campeonatos, né? Inclusive, próximo ano vão ter a Libertadores, assim, né? Porém, antes de nós falarmos sobre ela, um grande fã teu que te acompanha há muito tempo. Não, tem que falar. Se eu não falar, eu vou chegar em casa e vou ser xingada. Vai ouvir. Mas, enfim, né? Antes de te receber aqui, eu fui pesquisar um pouco mais, né? Saber o que as pessoas daqui da cidade percebiam de ti. Eu gostaria de conversar contigo. Não apenas ir pelo que estava nas mídias. E daí fui até a casa do meu pai, né? O Foguinho, o querido Foguinho, que eu sabia que ele era um grande fã teu e que te acompanha. E daí ele falou, tu não pode deixar de questionar ele, de falar sobre... que ele, no começo da temporada de 2022, tu se lesionou e ficou muito tempo sem poder jogar, né? E nisso, o time de vocês estava quase sendo rebaixado. Né? Vocês acabaram o primeiro turno na última colocação do campeonato. Campeonato Brasileiro, isso. E com isso, né? Daí depois tu voltou e deu aquele up que necessitava para dar, né, uma escalada, assim, digamos assim. Vocês começaram a subir, começaram a ganhar, não levaram gols, né? Foram 648 minutos, 7 jogos, né? Sem tomar gol. Eu acho que se tornou a terceira marca do futebol brasileiro. Isso, na temporada, né? Não na temporada, na história mesmo. No ranking, né? Tava olhando ali. Eu acho que foi atrás do Rogério Ceni, o Everton e mais... Imagina! Impressivo demais, cara. E daí, enfim... Como que tu avalia isso, né? Tipo... A história... O ano, ele começou difícil pra mim. Eu tive uma participação importante no Atlético Goianiense ano passado, que chamou a atenção. Hoje em dia, números. Não é só você achar, o Fernando é bom goleiro. Não, vamos lá. Ele é bom goleiro. Como é a performance dele, né? Vamos olhar os números. Porque hoje em dia, os caras, eles olham os números. Quando você se apresenta, eles não sabem nem quem é, mas os números ali, eles sabem tudo a teu respeito. Sim. São os números que falam pela gente hoje. Então, chego no Fortaleza com uma expectativa altíssima, com um movimento importante do clube. E aí começa a temporada e eu tenho dificuldades. Não começo bem. Falho no primeiro clássico da temporada, a torcida gera aquela desconfiança e é normal isso. E clássico é clássico, né? Erro em clássico, ele determina muitas coisas. Talvez ali poderia ser um ponto final até mesmo na minha trajetória dentro do Fortaleza. Aí logo na sequência eu tenho sim uma lesão, que eu tive que passar por uma cirurgia, reparar um menisco, acabei machucando, perdi algum tempo. E eu perdi espaço. É assim no futebol, simples assim. Fica um tempo fora, outro atleta entra, né? Mas até acontecer isso do time terminar em último no primeiro turno do Brasileirão, tudo mais, passaram Campeonato Cearense, passou Copa do Nordeste, Copa Libertadores, e aqueles que entraram muito bem. O fato de eu não ter tido mais números de jogos esse ano é porque também os outros goleiros estavam bem naquele período. Nós não estávamos bem no Campeonato Brasileiro. Até porque no Campeonato Cearense, a Copa foi campeão do Brasil foi campeão do Nordeste foi campeão. Foi campeão, né? Classificou para as oitavas da Libertadores. E aí, o nosso time dentro do Campeonato Brasileiro com muita dificuldade, mas nos outros campeonatos muito bem. Bom, aí as histórias vai se desenrolando até eu voltar a ter a oportunidade. Isso sim, é um fato que nós estávamos em último. E no momento que eu entro na equipe, eu consigo ter uma performance de altíssimo nível. Essa é a realidade.
E a gente conseguiu ali dentro de uma situação que muitos nos davam como rebaixados já dentro da temporada, porque a história do Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos é a seguinte: aquele que termina em último sempre caiu. Sempre caiu. Então, quando chegou ali, virou o turno, os caras fizeram a leitura, as observações do campeonato e as pessoas falavam, Fortaleza está numa situação praticamente de rebaixado. Na história, nunca ninguém conseguiu reverter. Só que dentro do clube, os nossos sinais, os indicativos, eles eram positivos. A gente sempre sabia que era possível a gente reverter. O clube trabalhava bem, a comissão técnica trabalhava bem, os atletas um nível de trabalho bom, um nível de personalidade e responsabilidade altíssimo. Se tu visse os nomes, né, Fernando, e como o time jogava no início da temporada, ver o Fortaleza em último... Não tava batendo. Peraí, não batia. O que tá acontecendo? Cara, sou gremista, é o que aconteceu com o Grêmio na temporada 2021. Tu olhava o nome e falava, cara, como tá aqui? Só que não conseguiu sair, vocês conseguiram ter a força de sair dali. E não só conseguiu sair, né? A gente conseguiu ir pra Libertadores. É pré-Libertadores? Mas é Libertadores. Não, Libertadores já tá, né? Se escapar do rebaixamento era algo novo já pro futebol brasileiro, você chegar à Libertadores é algo impensável. Mas a gente conseguiu, e eu tô muito feliz com isso. A história, ela ficou bonita no final, e às vezes é importante como termina mesmo. Eu vivi isso, aquela velha frase, né? Não importa como as coisas comecem, importa como elas terminem. No meu caso, elas terminaram de uma maneira bastante bacana, acho que contribui bastante, foi positivo para mim, foi positivo para o clube. E agora é hora da gente recarregar as energias. Então, um abraço pro teu pai, meu amigo Foguinho, um abraço pro Henrique também. O Henrique, na época, ele jogava, ele não sabia se era jogador, se era judoca. Ele não sabia. Até hoje ele não sabe. Ele abandonava os campeonatos para ir lutar, e na hora que ele abandonava as lutas para ir jogar, então ele sempre ficou nessa loucura aí. Um abraço para eles. Pode deixar. Mas e daí, agora voltando não, só para encerrar, mas falou que no começo, então, do campeonato, a torcida estava tendo aquela situação, assim, será que ama, odeia, insegura. Né? Insegura. Não, era um frangueiro. Sim, o futebol brasileiro é esse o palavrado. Tipo assim, não servia, não prestava, errei, não serviu pra nada. E agora? Bom, e agora eu não sei. Aí são os fatores que a gente não controla. A gente não controla a opinião, a percepção que as pessoas têm a nosso respeito. Mas a gente controla aquilo que tá dentro de cada um de nós. Uhum. E dentro de mim, machuca, a gente fica triste, mas eu sempre tive convicção de quem eu sou, da minha capacidade, da responsabilidade que eu tinha dentro do clube. Eu tinha noção de tudo isso e isso aí estava intacto para mim. Aí foi dentro de mim eu ter que conseguir organizar tudo isso, conseguir separar aquilo que aconteceu, e aconteceu de verdade. Eu que causei isso, não foi ninguém que causou isso, foi eu, um erro que eu cometi, não foi outro que cometeu, eu cometi. Eu me equilibrar e voltar a trabalhar e ter a responsabilidade de esperar a oportunidade e tentar, de alguma forma, ser uma espécie de suporte positivo para aqueles que estavam ali no dia a dia. Eu acho que eu consegui entregar isso e foi por isso que eu permaneci no clube. Porque no meio da janela teve bastante movimentação, meu nome ele sempre foi bem aceito no mercado. E as oportunidades para sair, elas apareceram. Mas o clube também sempre de prontidão. Ele sempre fala, não, a gente não quer que ele saia independente da condição. Eu era terceiro goleiro em determinado momento. A gente não quer que você saia de forma alguma, você faz parte, a gente vê com você como peça importante dentro do elenco. E a gente quer que você permaneça. Ponto. Eu não sou um atleta pirracento, como fala, né? Não é porque eu não estou jogando que eu não vou tentar de alguma forma contribuir. Eu acho que eu pude contribuir. No dia a dia eu sempre demonstrei responsabilidade também. Acho que por isso que o clube... É por isso também que as coisas deram certo, né? Eu perdi minha esperança de que o clube pudesse reverter a situação, de que eu pudesse fazer parte daquele movimento. A gente conseguiu. Terminou a temporada de uma maneira grandiosa aí. Linda. E nessa sequência, Fernando, dos 648 minutos sem gols ali, eu me recordo de um jogo contra o São Paulo, no Morumbi, que vocês ganharam de 1-0. Cara, tu fechou o gol naquele jogo. Tu foi gigante, cara. Aquele jogo talvez foi o jogo que falou assim, vamos olhar o que esse goleiro aí anda fazendo, né? Foi um jogo importante, mas nós já estávamos numa situação bacana ali dentro da mais temporada. Confortável na tabela, assim. Tipo assim, já tava... O nariz estava para fora, a gente já conseguia respirar. Ninguém precisava levar oxigênio pra gente lá para baixo, não. Mas dentro da temporada, para mim, teve jogos mais importantes. Aquele jogo foi o jogo que deu o boom, assim, pro Brasil. As pessoas falaram muito, as pessoas olharam, foram muitas defesas mesmo, e a gente conseguiu ganhar de 1-0 do São Paulo dentro do Morumbi. Não é sempre que se consegue isso, essa que é a verdade. É difícil jogar contra eles lá, e a gente conseguiu uma condição difícil nossa, né?
Mas teve jogos mais importantes, jogos mais tensos, assim, que se a gente perdesse, talvez era a derrocada da equipe. Jogo contra o Atlético Goianiense lá em Goiânia, jogo contra o Cuiabá lá em Cuiabá, foram jogos difíceis. O jogo contra o Inter lá em Fortaleza, a gente, pô, primeiro tempo, nossa equipe bem, e a gente acaba com um jogador expulso no primeiro tempo. As pessoas, pô, desandou, agora foi. A gente conseguiu ganhar do Inter 3-0, cara. Pelo menos. Então foi um jogo fundamental, um jogo importante que foi escadinha. Esses jogos aí pra mim foram os mais importantes. O do São Paulo foi aquele jogo que chamou a atenção de todo mundo no Brasil, é importante também. Os jogos mais tensos mesmo foram esses que eu citei pra você, Atlético Goianiense, Cuiabá. E para desespero, né, de nós, venezuelenses, gremistas e colorados, ele cresce demais contra o Grêmio Inter. E o meu pai, inclusive, falou sobre isso, né? Pra tu pegar leve nos próximos jogos contra o Inter, né? Tá assim, tipo, ele falou, eu continuo torcendo pro Fernando. Só que deixa, né? O Inter não precisa ser assim como foi esse que você acabou de citar, 3-0. Eu acho que eu, sei lá, acho que eu me inspiro um pouco mais. A família vai pro estádio, os amigos estão também assistindo. Eu falo, então, hoje. tem que fazer a coisa bem feita, porque senão fica aquela gozação. Não, e fecha tudo, né? Tipo, não dá nem pra... Não tem brecha, não tem nada. Pra te ter uma noção do tamanho dessa reviravolta do Fernando nessa temporada lá no Fortaleza, no final do ano ele tá sendo chamado de São Miguel lá pela torcida, é isso, né? Torcida do Fortaleza aí, que acompanhar a gente. É bacana, mas não vamos acreditar muito nisso não, né? Não dá pra ficar se acomodando demais, não, achando que tá por cima, não. A zona de conforto pro jogador de futebol deve ser um lugar terrível de estar, né? Eu sempre também fiquei equilibrado. Eu não acreditava que eu era o frangueiro lá no início da temporada, nos momentos que eu errei. Não só no Fortaleza, eu já tive outros momentos de falha, de críticas também. E também nos momentos de glória, eu também não me sinto o rei da cocada, sabe? Sempre acho que equilíbrio é tudo na vida. Não só de um atleta, mas de qualquer pessoa, em qualquer segmento que tu tá atuando, né? E eu acho que esse é um dos diferenciais, né? Tu manter a cabeça em equilíbrio. Porque nós sabemos que é natural, é humano. Nós, quando somos exaltados, claro, né? Com aquele ego mais inflado, enfim. E até mesmo quando somos criticados, não levar isso como da mesma forma com que tu falou. Nós não temos como controlar o que os outros vão pensar, o que os outros vão achar. Mas sim o que nós vamos absorver daquilo, né? E manter a mente... Eu acho que é um grande desafio. Eu tenho por característica, final de ano, eu analiso tudo aquilo que deu certo, aquilo que deu errado, fazer um fechamento legal, né? Fazer o balanço da empresa. Mas quando começa o ano também, eu também visualizo o que eu quero pro meu ano, sabe? Identifico, anoto, eu e a Laura, a gente senta juntinho lá, tomando chimarrão, tomando café da manhã, nós dois. E a gente começa a pontuar aquilo que a gente quer pro ano seguinte. E a gente visualiza, às vezes não sai de maneira perfeita, tem os obstáculos da vida nessa caminhada, né? A gente precisa entender isso. Teve anos que foram a mil maravilhas, simplesmente a gente só botava o... Check. Deu certo. Vamos pra próxima. Você vê épocas que não foi assim. A gente precisa entender e ter paciência, ter calma, entender o que está acontecendo. Talvez o maior erro das pessoas é quando você faz um planejamento e começa a olhar para ele não começa a dar muito certo, você começa a transferir, não deu certo porque esse aqui tá me atrapalhando, porque aquele lá tá me prejudicando, porque aquele ali... a tua responsabilidade pro outro, né? Aí eu não consigo ser dessa forma, não vejo a vida dessa forma. Eu e a Laura, a gente sempre foi muito consciente de que quando precisa se corrigir rotas, a gente para, e se tiver que dar um passo atrás para recomeçar de novo, a gente o faz. A gente não tem esse tipo de melindre, não. A gente sabe muito bem o caminho que trilhou até aqui, e a gente sabe muito melhor ainda aonde a gente quer chegar e como a gente quer chegar. Nós não vamos chegar lá de qualquer forma. Onde vai terminar minha carreira, se eu vou conseguir conquistar os objetivos que eu sei para vocês antes, eu não sei. Realmente eu não sei, não tem como garantir isso. Mas como que eu preciso caminhar e o que eu preciso fazer, eu sei. Então a gente se concentra nisso e o dia a dia vai nos dando as respostas necessárias e fazendo os ajustes necessários para seguir em frente. É assim que a gente tem vivido. Eu, às vezes, assim, eu não sou aquele cara que as pessoas sempre cravaram, assim, esse cara aí vai dar certo. Eu sempre fui o cara que, para as pessoas, tá indo aí, esse cara tá seguindo aí. Tá seguindo aí, tá indo. E sempre tenho conseguido romper um pouquinho mais, empurrar o teto um pouco mais para cima, com essa convicção, com essa fé, com essa energia positiva que a gente tem recebido das pessoas também.
Isso aí é legal. E antes da gente iniciar a gravação aqui, tu comentou que a família tá sempre presente, né? Isso é algo que... Esses finais de anos, assim, pra mim são especiais porque é um momento em que eu consigo ser o pai da Manuela e da Antônia, sabe? A Antônia tem 5 anos, ela é baiana, ela nasceu em Salvador, né? Filha de gaúcho, mas ela nasceu em Salvador. E eu tenho a Manuela de 11 anos, que ela é... Carioca. Não, é daqui mesmo. Ela nasceu aqui, Manuela. Nasceu aqui, no São Sebastião Mártir, hospital aqui. E a Antônia, quando eu tava entrando em férias, fui fazer a última viagem, ela falava pra professora, quando meu pai voltar, ele vai ser só meu. Ele vai ser só nosso. Porque o ano, ele é desgastante. Então... naquilo que a gente faz, não tem como simplesmente, agora sair do meu trabalho, tô chegando em casa e meu trabalho ficou lá. Não tem fim de semana. Mas eu acho que não é só a questão do final de semana, mas é até mesmo a questão aqui, sabe, mental. A gente não desliga. A gente fica o tempo todo... Atleta de alto rendimento tá sempre ligado, né, Fernando? E vocês ainda têm a questão de ser, talvez, dos clubes da Série A o mais distante do eixo aqui, sudeste, sul, Viaja né? muito, isso é um fato, isso é verdade. Mas é mais na questão da presença mesmo, sabe? Às vezes, elas querem sair, querem dar uma voltinha. E fala, filha, não tá dando agora, o pai precisa ficar em casa, o pai vai viajar, tem que se preservar um pouco, tem que cuidar da alimentação, é muita coisa que tá envolvida e tu não consegue ser 100% delas. Então, nesse final de ano, eu faço tudo que é possível pra gente ficar o tempo todo junto. Perco pros avós, pras avós, pros vindos, às vezes. Mas eu tento fazer tudo que elas querem fazer aí. E elas devem estar achando o máximo, né, Gil? Então. Fernando, a gente abriu a caixinha de pergunta aqui no nosso Instagram para o pessoal te questionar algumas coisas aí sobre a tua trajetória, algumas dúvidas. A desconhecido não vale, tá? Já vou falando, não vou responder. Teve uma muito interessante do Erickson Rosa, meu amigo, que perguntou como era ser reserva do Dick. Ser reserva do Dick? Isso. Grande Dick, esse aí todo mundo conhece. Deixa eu falar sobre o X primeiro. O X era uma frescura quando jogava, era uma mãezinha. Encostar, até hoje, né? Certas coisas não mudam. Tem coisas que não mudam. Mas o Dick é um grande amigo meu. O Dick é um cara que eu tenho contato até hoje. Esse ano eu não vou conseguir dar um abraço nele, provavelmente, que eu já tô indo embora. Foi curto período por aqui. Mas, cara, o Dick é sensacional. O Dick é meu amigo até hoje. Aquele tempo não conta, cara. Aquele tempo não conta. Era mais resenha que qualquer coisa. E a gente tinha um ambiente bom antes de subir pra escolinha do Nokia, ali na aviação ali. O pai do Dick tinha um barzinho à direita, não sei se existe ainda. Mas nós sempre parava ali pra pegar um salgadinho, pegar um refrigerante. Aquele tempo era diversão total. Era legal, né? Eu acho que a categoria, as escolinhas precisam ser isso mesmo. Hoje em dia eu acho que tá se botando uma carga muito grande sobre os jovens, sobre as crianças, na verdade. Não é nem jovens, são crianças de 12 anos, 13 anos, e elas não sabem o que elas querem da vida ainda. É uma pressão e perde a diversão, né? Não tem noção. Resultado. E aquele tempo talvez a gente mais se divertia do que tinha essa responsabilidade, que você vai ser um jogador. Acho que foi um tempo bacana que eu vivi. O Erickson, abraço, Erickson, pra você também. Tô brincando, você é um cara que eu tenho uma lembrança bacana. O Dick também, um grande abraço pro Dick, é um grande amigo. E é isso. A Paloma Jäger também perguntou como você se relaciona com a pressão da torcida nos jogos. Ela faz parte. Acho que quando você entra para fazer alguma coisa, você tem que saber aonde você está entrando. A pressão da torcida, ela faz parte do nosso cotidiano. Talvez eu volte um pouco naquilo que vocês perguntaram sobre a rotina de casa, coisa e tal. É justamente por isso. A pressão, ela não desconecta da gente. As pessoas nos observam 24 horas por dia. Você vai dormir com pessoas às vezes te elogiando, às vezes te criticando, sempre te questionando, indagando. Ela faz parte. E, sendo bem sincero, ela é boa. Porque ela te desafia a crescer, ela te desafia a fazer melhor. Ela faz parte do nosso cotidiano. No futebol de alto rendimento, a pressão ela é altíssima. Sim. E ela, de forma madura, eu consigo lidar bem com ela. Administrar bem. E isso vem de encontro, só pra te interromper um pouquinho, Cris. Porque o meu pai, ele não sabe responder caixinha de perguntas. Daí ele me mandou no WhatsApp. A pessoa... Seu foguinho participante da mesa aqui do podcast ativo. Olha, se eu não falar, daí ele vai me pegar no meu pé. Daí ele botou assim, ó, é bom salientar o seu espírito de liderança e referência, que sempre é reconhecido nos times que passou. Talvez justamente por essa maturidade, né? Que tu consegue lidar, tu ter um equilíbrio, até mesmo isso passa em campo.
Acho que talvez isso pode ser uma característica positiva, assim, se apontar, justamente de saber o espaço que eu ocupo, a responsabilidade que eu tenho, de como é o campeonato, de como é ser um atleta de futebol, o que significa ser um atleta de futebol. Talvez isso é o mais importante. Hoje em dia, os jovens, eles vêm chegando e eles chegam meio um pouco perdidos, sabe? Sem entender a responsabilidade que eles têm, que eles carregam nas costas, de como é essa pressão, às vezes se assustam um pouco. Passar um pouquinho de tranquilidade, de segurança. Tá trabalhando bem, tá fazendo as coisas certinho, então calma, simplesmente continua andando. As coisas, as melancias no andar da carruagem, elas sempre vão se ajeitando. Até aproveitando uma pergunta do Diego Colomé aqui, eu vendo o teu currículo aqui de times que tu jogou, quando tu saiu da base do Grêmio... Deve ter passado umas 2 páginas aí de time. Tem 17 eu contei. Não, assim, quando tu saiu do Grêmio, tu andou bastante, né? Times um pouquinho menores. Eu acho que vem de encontro com isso que tu falou, né, Fernando? Tem calma até chegar o momento, porque, jogar no Vasco, Fortaleza, Atlético Goianiense, times assim, mas até lá não é. Né, a minha carreira ela se divide assim em duas fases, assim, antes do Lajadense e pós-Lajadense. É aí que entra quando eu fui pro Grêmio, que eu tive lá por um tempo. Aí que eu tive que buscar meu espaço em outros clubes, e aí tive que rodar. Nesse período, pouquíssimas coisas aconteceram. Tive contatos, conheci pessoas, cresci, amadureci, entendi como funcionava o meio. Mas até eu chegar no Lajadense, ali que eu fiquei desempregado por um período, que eu quase parei de jogar ali alguns anos atrás, não acontecia nada. Depois, quando eu volto pro Lajadense, uma oportunidade bacana para mim, aí foi que minha carreira ela deu uma grande decolada e ela não parou de ser ascendente. Então, aquela temporada do Lajadense, vocês... Eles estavam muito bons, né? Muito bem. O Lajadense tinha recém-retornado para a primeira divisão. Isso. E, sinceramente, era na época que o Lajadense ainda estava com uma estrutura muito limitada. Era no Florestal. No Florestal peguei o Florestal na transição o ano seguinte e foi no estádio novo que eles acabaram fazendo. Eu estava com tanta energia ali que quando eu cheguei lá, se fosse um atleta assim, tô pensando em parar, chegava lá, parava. A situação era bem difícil. O Everton estavam ali, o Giovanelli estavam organizando a casa ainda. Mas eu cheguei com muito gás, cheguei com muita energia, parecia que eu estava sendo convocado para a seleção. Então... E eu vou te contar uma coisa, tá? Que agora eu lembrei. Nessa época, o Dindo, do meu filho, de 9 anos, ele era da categoria de base, ele treinava lá. E o Caô começou a acompanhar o Lajadense, tanto é que ele ganhou uma camiseta do Lajadense de número 1, porque ele amava o goleiro. E ele queria ser goleiro. Ele quer até hoje ser goleiro por causa daqui. Pode ser. Olha só. E agora pensando, foi tudo justamente nessa época. Foi. E pra mim era fantástico. Passava ali na rodoviária, ia caminhando, porque eu tinha um carro, coisa e tal. A Laura estava grávida na época. Deixava o carro com ela, eu ia caminhando, morava na Conde Dô, aqui embaixo, próximo do Lens. Ia caminhando até a rodoviária, pegava aquele pastel lá do seu foguinho lá em cima, na rodoviária, e pum, ia pra Lajeado e voltava. Lajadense, depois ali, minha carreira ela cresceu muito, cara. Então, Lajadense, ele foi uma virada de chave na minha carreira que me fez crescer, cara. Isso, porque daí depois Juventude, Vitória e vai embora. E aí foram todas construções sólidas, movimentos importantes. A gente fez 2 boas temporadas na Lajadense, nos colocaram em evidência, que me fez chegar na Juventude, fez o Juventude crescer, a gente foi vice-campeão gaúcho, a gente subiu o Juventude de divisão, aí eu dei mais um up, aí eu vou pro Vitória da Bahia, tive que ter 2 anos de paciência, lá não joguei um jogo em 2 anos. Até ter minha primeira oportunidade com grandes goleiros dentro do elenco. E aí eu fui construindo a minha história. 5 anos em Salvador, depois 3 anos em Rio de Janeiro, 1 ano em Goiânia. Morou mal, hein? Bem, graças a Deus, morei em boas regiões, boas cidades. Mas melhores são os amigos que eu fiz em cada uma delas. Isso aí, deixar um pouquinho em cada lugar, né, Fernando? Todo lugar que eu volto, todo lugar que eu passo, sempre tem alguém pra gente matar a saudade. As portas sempre abertas. E, bom... Vamos começar a te botar na fogueira aí, porque tá muito fácil. Vou deixar pra ti essa aqui. Eu não sabia que ia ter isso, não, cara. Dessas cidades todas, cara, qual que tu se sentiu mais aquele lugar sendo teu mesmo? Que a família se adaptou mais fácil, enfim. Cara, não é que eu vou ficar em cima do muro, mas talvez tinha que trazer até minha família para responder isso por mim aqui, porque é incrível, assim. A gente, quando saiu do Rio Grande do Sul, a gente foi para Salvador, passou 5 anos incríveis lá, relacionamentos bacanas demais, a gente se envolve muito com a cidade, principalmente por causa das meninas na escola, né? Tu acaba criando vínculo, vai festinha de aniversário, conhece pessoas e assim vai indo. A gente foi embora de Salvador, a gente falava assim, a gente vai voltar para morar aqui. Aí a gente, 3 anos no Rio de Janeiro. Aí quando a gente foi embora do Rio de Janeiro, a gente vai estar pensando em voltar para morar no Rio de Janeiro.
depois de um ano só em Goiânia, a gente pensou em morar em Goiânia. Então, todos os lugares têm sido especiais, sabe, Cris? Então, se eu fosse voltar para morar em Salvador, seria bacana. Se eu fosse voltar a morar no Rio de Janeiro, seria bacana também. Goiânia é a mesma coisa. Fortaleza está sendo assim. Mas a minha casa está aqui em Venâncio. Então, que massa. Provavelmente eu volto para a terra aqui para mim repensar a minha história, né? Porque a vida ela tá começando de novo, uma nova fase, um novo ciclo. Mas pro futebol talvez eu vou estar velho, mas pra vida eu vou estar jovem, né? Então, isso aí dizem bastante, né, Fernando? Que a vida do jogador de futebol... Ela começa 2 vezes, né? Isso. Na formação ali, mas eu acredito que é um processo difícil. Eu não quero ficar pensando nem falando muito dele, porque eu amo o que eu faço. E tu pretende ficar mais quanto tempo assim? Olha, sem aposentar as chuteiras, né? Tu tem contrato até final de 23 com opção de renovação até 24, isso, né? Defendo de performance, aí tem os gatilhos lá que renova automático. Então, eu passei a ter minhas boas oportunidades, mas meio pra frente, pro final da minha carreira. Meu primeiro jogo na Série A do Campeonato Brasileiro foi em 2016, não tem muito tempo isso. Então, eu tô com bastante energia, bastante vontade, quero crescer, quero desenvolver, quero fazer coisas melhores, viver momentos mais importantes. E os meus números estão apresentando isso. Então, enquanto os números eles te jogam para cima, eu quero continuar nessa vibe, nessa pegada e tentar estender o máximo que dá a minha carreira, porque eu gosto do que eu faço. E goleiro tem também essa peculiaridade de quanto mais maduro, mais pronto, né? Mais, pelo menos a torcida vê com mais bons olhos do que o goleiro. Eu acho que é muito mito, eu acho, nisso. Tem muitos meninos de 18, 20 anos que são tão experientes quanto os de 35, 36, 38, 40 anos de idade. Então, é muito da personalidade de cada um, de como cada um se vê dentro do espaço que ocupa e de como aproveita as oportunidades. Essa que é a realidade. E tu percebe, desculpa te interromper, mas tu percebe que agora a realidade dentro do futebol são de profissionais se aposentando mais tarde, porque antes era natural ali com os 33 já começar, já vou aposentar as chuteiras, enfim. Tu percebe que isso é uma realidade agora, talvez até mesmo pela perspectiva de vida que naturalmente nós estamos vivendo mais, estamos cuidando mais da saúde. O pessoal se cuida mais, né? É isso, acho que também acho que não é a questão da idade, ela passa assim de lado. Eu acho que o que muda é a consciência do atleta, que está melhorando. Talvez isso é o mais importante. Hoje o atleta ele tem consciência que precisa se cuidar, precisa cuidar do corpo, precisa se alimentar bem, precisa ter uma vida regrada, com bons hábitos, dormir cedo. O atleta está entendendo isso, talvez está prolongando a carreira. É isso que tem me ajudado também. O atleta não vai para casa comer qualquer coisa. Ele não vai dormir a qualquer hora, porque tem hoje ferramenta, tem informação, tem pessoas dentro do clube que te organizam, se você quiser. E até antigamente era comum nós vermos notícias de atletas tipo, que fizeram festa e foram jogar no dia seguinte. Se alimentava mal, bebia bastante, né? E hoje, se parar pra pensar e analisar, não tem mais isso, não tem espaço para isso mais. Não consegue ter performance. Como eu tenho falado para vocês, o futebol é performance, é rendimento, é dados, é números. Hoje todo treino, você sai acoplado com o GPS nas costas. Todo jogo você sai com o GPS acoplado nas costas. Então sabe tudo sobre você. Sabe tudo. Os caras medem até a densidade do teu xixi. Eu tô falando sério. Você vai lá, tem que fazer um xixi num copinho lá, os caras... É que ele fala muito sobre ti, né? Sobre o teu organismo. E aí tem lá dados que você tá mal hidratado, você não tem rendimento. Então você tem que se hidratar, tem que estar bem hidratado. Os caras sabem tudo. Tudo que você possa imaginar, os caras sabem da gente. Então talvez isso tenha feito com que os atletas prolonguem um pouco mais a carreira. E nessa tua carreira aí, principalmente agora de Série A, né, Fernando, como, assim, tu pegou uns caras brabo ali também na frente, peguei né? uns caras bons. Eu peguei uma... Desde que eu fui pra base do Grêmio ali, eu já comecei a disputa boa com o Dick, né? Dick, Marvel, a rapaziada pegava bem. Aí eu vou pro Grêmio, chego no Grêmio, lá tem uma geração de goleiros espetacular, cara. Tu tava junto com o Groy? Tava, era época, essa geração aí. Na minha frente aí, nasceu em 83, era Galato e Andrei. Galato, goleiro da Batalha dos Aflitos, né? Ficou marcadíssimo. Andrei era goleiro de seleção, campeão mundial com a seleção sub-20. Eles eram um pouquinho mais velhos, estavam um pouquinho mais à frente. Aí vem eu, que nasci em 85. Matheus Cavicchioli, que hoje é goleiro do América, um dos grandes goleiros do futebol brasileiro. 86. 2 anos atrás, Marcelo Groy e Cássio. É geração de goleiro.
Tá louco, né? Só tem um cara que joga, só tem um goleiro que joga. Eu e o Matheus tivemos que buscar nosso espaço nos clubes do interior. O Cássio teve um pouco mais de oportunidades ali, foi pra seleção, saiu, mas né? foi, ele já, tipo assim, as oportunidades que ele foi buscar foi na Europa, né? Então é um pouquinho diferente. Ele foi vendido pro PSV, ele jogou na seleção sub-20 de base, foi campeão sul-americano, jogou mundial de clubes, então tudo isso foi diferente. Eu e o Matheus, a gente acabou não tendo essas oportunidades, a gente não conseguiu viver e demonstrar no nível que eles conseguiram demonstrar. Aí foi que cada um vai buscando seu espaço, né, cara? Então, o futebol brasileiro é competitivo em todos os espaços, em todos os níveis. E a gente tem que sempre estar desenvolvendo, crescendo. Sempre tive bons treinadores que me ajudaram, graças a Deus, a isso. Mas no Vitória também, competitividade monstra. Tinha Gatito Fernandes, que hoje é goleiro do Botafogo, seleção paraguaia. Tinha o Wilson, que tem uma história incrível, futebol brasileiro também. No Juventude, quando eu passei, até encontrei hoje André Sangalli. Goleiros grandes, quando eu chego no Vasco, Martin Silva. Então a disputa sempre foi ferrenha, a gente tem que estar sempre no alto nível, tentando sempre acrescentar alguma coisa na carreira, pra gente estar sempre com os númerozinhos ali, ó, sempre no verdinho pra cima, nunca no vermelhinho. Boa. E nessa andança desses times aí, qual o atacante que tu pegou assim, que tu falava, porra, cara, hoje é contra esse cara? Qual que tu deixou mais bravo também? Cara, esse ano foi o Germancano. Ele é meu amigo. É meu amigo, a gente jogou junto no Vasco. Mas ele castigou a gente esse ano lá no Fortaleza. Eu acho que ele fez gol em todos os jogos. Foi até um jogo meio doído pra gente. Foi um jogo quando a gente jogou com a Copa do Brasil, as quartas de final no Maracanã. A gente tinha perdido 1-0 lá em Fortaleza. Um gol muito polêmico, quer dizer, um gol nosso polêmico anulado de maneira milimétrica ali, o VAR ajustado. A gente volta pro Rio de Janeiro para jogar lá. A gente abre 2-0 dentro do Maracanã com 80 mil pessoas, eu acho. E aí no segundo tempo vai lá o juiz, um pênalti Mandrake, marcou fora da área, daí vem o VAR, diz que foi dentro e fica aquele ambiente confuso, onde que tocou dentro, tocou fora, ninguém consegue falar até hoje com clareza. E um gol parecidíssimo com o gol que foi anulado em Fortaleza, nosso gol foi anulado, o gol deles foi validado no Maracanã. E aí a gente acabou eliminado. Então foi o Germancano, ele ganha essa disputa aí do cara que fez a gente passar raiva, mas um grande abraço pro Germán, ele é meu amigaço. Boa. E tu falou sobre o VAR, deve ser, tipo, pelo menos o início, a introdução do VAR deve ter sido uma adaptação difícil pra vocês em campo também, né, cara? Eu acho que ele tá difícil até hoje. Aqui mas tu vê na Copa funciona tudo tão certo, cara. Eu não vou só simplesmente chegar e apontar o problema é o VAR, o problema é os árbitros. Acho que tem um pouco também dos clubes, dos atletas. Tu vê quando vai ter uma decisão de VAR ali, aquela gritaria de jogadores e a pressão de todos os lados. Então os caras não têm paz também para operar aquilo ali. Mas acredito que tem que tomar decisão daqui a pouco meio na pressão ali, né? Ninguém contribui para nada, essa que é a verdade. Os árbitros acho que têm errado bastante também, as intervenções têm sido às vezes inadequadas, em momentos que não é para acontecer, mas também tem a parcela dos atletas, dos clubes, dos treinadores que tem atrapalhado. Então acho que é preciso se amadurecer um pouco mais, é preciso se aperfeiçoar isso, para que o VAR ele veio para ser um pouco mais justo para todos, né? Mas o sentimento que a maioria tem transmitido é que tem se sentido mais injustiçado que traga justiça para dentro do futebol. Então, é uma ferramenta que precisa ser um pouco mais bem cuidada por todos. Não é só os árbitros, não. Por nós atletas também. É isso aí. E, bom, enfim, a gente, né, Gil, já fez essa volta aí sobre a carreira do Fernando e tu falaste muito sobre números, né? Desempenho, estatística do jogador. No ano passado ou início desse ano agora, aliás, estamos falando de 2023. 2021 okay. Tu tá falando. Então, em 2021 para 2022, nessa temporada, no Grêmio, vários jornalistas, enfim, se falou muito no teu nome. Tu chegou a receber alguma proposta? Teve sim, eu não tenho nenhum de falar. A gente teve alguns movimentos do Grêmio, a gente conversou em alguns momentos, mas acabou não evoluindo. Esses movimentos de especulações, a gente tem interesse, você teria interesse, tudo isso acontece no meio. Mas ele não evoluiu para uma proposta concreta para que se tomasse uma decisão se sim ou se não. Então, em alguns momentos se teve essas aproximações, mas elas nunca evoluíram. Foi simples assim. Mas mais por conta do Grêmio, de uma não liberação do Fortaleza? Não, ano passado, 2021 para 2022, eu era um atleta livre, então eu estava
eu podia negociar com qualquer clube, né? E aí, depois do Campeonato Brasileiro, muito bom que eu fiz lá no Atlético Goianiense, naturalmente os clubes buscavam informações a respeito de todos os atletas. Mas, como eu falei, nunca evoluiu para um momento, uma proposta concreta, para um movimento contundente, para que a gente chegasse no momento a gente falar sim ou não. Aconteceu dessa forma, não. Sempre essas aproximações mais distante do que próxima, essa que é a verdade. Bom, então, pela resposta, eu acho que infelizmente eu vou ver mais uma temporada do meu time sem o goleiro que eu queria, pelo menos. Graças a Deus, né? Nós, colorados, ficamos felizes. Eu renovei muito cedo com o Fortaleza, né? O clube, na hora que ele apresentou a proposta, eu tô muito feliz no Fortaleza, essa que é a verdade. O clube, ele tem trabalhado muito bem, a estrutura é muito boa, a minha família está muito bem adaptada. E eu, sinceramente, não gosto de ficar pingando. Então, saí do Vasco, fui para o Atlético Goianiense, fui para o Fortaleza, no espaço de 1 ano e pouco. Para ti já foi um movimento muito grande. Não é meu costume, eu não quero ser um atleta com esse perfil. Não vou ser um atleta com esse perfil. No dia que eu fizer um movimento, tem que ter um porquê eu fazer. Não é simplesmente, vou ali ver como vai ser, vou lá. Não, quero uma caminhada para o início, meio e fim. E são esses atletas que nós, enquanto torcedores, valorizamos mais, né? Se identifica mais com o clube, né? Exatamente. Tu consegue criar uma identidade, uma ligação com Acho que o torcedor ele se sente seguro com atletas com esse perfil também. Porque sabe que não vai abandonar, né? Quando precisar. Simplesmente não vai dar as costas ao clube, né? Acho que essa é uma verdade. Só que isso não se fala, né? Isso se transmite. Isso. É muito fácil eu vir fazer um discurso assim, assado. As pessoas, elas querem ver na prática, né? Eu falo que o atleta só tem um lugar que ele consegue convencer o torcedor sobre tudo sobre ele. É dentro do campo, não é no microfone. Sou um cara que gosta de falar muito, não. Eu gosto dentro de campo que as pessoas vejam e sintam as minhas verdades, aquilo que eu sinto, a forma como eu vivo. E tu é muito intenso em campo também, né? Sou. Eu acho que precisa ser assim, porque senão não faz sentido eu estar dentro de campo mais. No dia que eu perder isso, pode ter certeza que eu vou estar pronto para parar. Porque se não tiver intensidade, não tiver paixão, não tiver de corpo e alma ali dentro, acho que as coisas elas estão bem fora de ordem, essa que é a verdade. É assim que eu vejo, pelo menos. E tu falou sobre pronto pra parar. A gente espera que tu não pare tão cedo, né? Assim como tu já falou, pelo menos até 2024, provavelmente vai estar atuando. Depois, assim, tu já planeja o que tu vai fazer depois? Tu vai continuar no meio? Não é claro pra mim ainda, vou ser bem sincero. Às vezes eu penso em vir pra cidade, viver minha vida aqui, próximo da minha família, próximo dos meus pais, meus irmãos. Às vezes eu penso sim em continuar, tem pessoas que me instigam a continuar e eu tenho essa paixão pelo futebol e às vezes eu me inclino sim. Às vezes eu tenho vontade de pegar minhas coisas no final da minha carreira e viver fora um período com as minhas filhas. Não vivi isso com elas como jogador, que era o que eu planejava e acabou não acontecendo. Para que elas tenham essa experiência, para que elas possam falar um segundo idioma. Mas eu não tenho... Eu sinto que não é o momento de eu pegar e definir um caminho. Porque ainda não é teu foco, né? Não é o meu foco. Talvez deveria ser, mas eu preciso sentir as coisas. Porque se eu não sentir, eu não avanço com elas. Então, eu não vou simplesmente criar uma trajetória porque as pessoas dizem para mim que eu preciso criar ela. Eu vou muito na minha sensibilidade, na minha percepção, aquilo que começa a falar dentro de mim. E aí, assim, eu tomo minhas decisões. Vai chegar um momento que eu vou precisar fazer isso e eu vou ter que fazer isso. Estou bem próximo do fim da minha carreira. Mas eu sinto que não é o momento de traçar esse caminho. Então, as possibilidades, todas as possibilidades, elas estão abertas para tudo. Eu costumo falar, né, pro Cris, que para fazer sentido, a gente precisa sentir antes. Senão, não adianta. Se eu escrevo um texto e eu não engasgo com ele na garganta, ele não tá bom. O brilho no olho faz parte, né? Faz parte. É isso mesmo. E qual foi o jogador mais resenha aí? Eu não sou o jogador da resenha. Não sou, literalmente, eu sou aquele cara assim, tá sempre com a testa franzida, tá sempre... quer logo... goleiro, né? Tem que botar assim, respeito, né? O Nate que me falava, o goleiro tem que ter cara de maluco. É isso aí, O Nate tinha cara de muito maluco, eu fui meio maluco. Mas eu sou um cara mais na minha, assim, mas tem muita personalidade, tem muito personagem no meio do futebol, né? Convivi com alguns agora, assim, de cabeça, não vou apontar o dedinho para nenhum deles, mas tem uns caras que gostam não é de ser midiático, mas eles gostam de se expor, eles gostam de mostrar alegria. Eu sou um cara mais centrado. Mas às vezes eu me refiro até dentro da concentração, né, Fernando? Pô, cara, durante a temporada,
Eu acho que é óbvio que tu passa mais tempo com os teus companheiros de time do que com a família, né, cara? Vou falar um cara, por exemplo, assim, ele parece ser fechadão pra caramba, assim, não conversa muito, não fala muito, mas ele é resenha pra caramba. É o Lucas Lima, cara, que tava com a gente no Fortaleza. Cara engraçado demais. Lá no Vitória tinha o William Henrique, o escudeiro que jogou aqui no Grêmio, que os gremistas não sabiam quem é. O escudeiro tem aquela carinha dele fechadinha, mas ele é engraçado pra caramba. É mesmo? Tiração pra caramba. Então tem muito cara bacana aí que carrega. O Thiago Galhardo é outro. Tá lá com a gente agora. Resenha, né? Eu vi na Copa agora, ele Galhardo lá uns vídeos muito engraçados. Desinibido pra caramba, ele é sensacional. A gente já tinha convivido junto no Vasco, e a gente tá voltando a conviver agora lá no Fortaleza. Ele é engraçado demais, ele gosta dessa caricatura aí, dessa personalidade dele. E ali no Fortaleza, apesar, de novo, desse início conturbado de vocês no Campeonato Brasileiro, a diretoria bancou o treinador lá, né? Bancou. Manteve o projeto já de 2 temporadas, se eu não me engano, com o vovô. Ele fechou 2, né? Na verdade, não é, pra mim, eu acho que não é questão bancou. Eu acho que os indicativos eram positivos. Internos. Acho que o clube, acho que essa é uma característica boa do clube, é que a diretoria tá todo lá, todos os dias, em todos os treinos, em todas as viagens, em todos os jogos, em todas as preleições, tudo ela participa de tudo. Então, ela visualiza, ela sente, ela percebe, ela observa. Em cima daquilo que ela percebe, ela toma as decisões dela. Era muito fácil tomar a decisão baseada naquilo que vinha de fora, que era a crítica, que era a cobrança, que o time não está rendendo, que o time não está vencendo. Mas os indicativos internos, eles eram positivos. É como você falou, tomar uma decisão você tem que sentir, você tem que ver, você tem que observar o que está acontecendo. E eles foram precisos nisso. Na hora que eles sustentaram ali foi justamente porque eles sabiam o que estava acontecendo. E como é a relação com ele lá, com o técnico, assim? É boa. Porque o cara, a imprensa toda tá em cima dele, assim, Quer ver, a imprensa tá em cima dele, mas você não vê ele falando. É um cara mais discreto, mais reservado, não é falastrão. Ele tem uma personalidade, assim, mais reservada, o Juan. Não é muito de ficar ele tem uma linha de que ele nos cobra muito. Intensidade, personalidade. Uma equipe com coragem, uma equipe propositiva, que vá para cima dos adversários, que não tenha medo de atacar, independente do sítio que a gente estiver jogando, se é dentro de casa, se é fora de casa. Então ele acredita muito nisso, ele tem vendido e os atletas têm entendido e tem se moldado a ele, sabe? Então ele está muito, não vou falar confortável, mas ele está muito convicto, essa é a expressão correta. Ele está muito convicto do processo que o Fortaleza vive, está muito convicto com o grupo de atletas que ele tem na mão hoje, que o clube formou. A gente pode fazer uma temporada melhor do que a gente fez esse ano. A gente pode conquistar coisas grandes e é com essa convicção que a gente volta a trabalhar na segunda. E para a próxima temporada, então? Quais são as expectativas? Como que tu visualiza, né, depois tipo, dessa grande evolução que vocês tiveram em 2022? O que vocês projetam para 2023? Enquanto tu, Fernando e o time, né? Essa é uma pergunta muito séria, assim, agora já. Pois é. Ai, Jesus, a jornalista voltou. A veia jornalista. É que eu tava deixando ali a conversa de vocês, né? Mas agora eu preciso... Hoje eu preciso fechar minhas férias, né? Daqui a pouco eu vou pra uma pastelada lá na casa da minha mãe. Oh, maravilha. Depois eu vou lá jogar um paintball com minha família, com meus irmãos, meus amigos. E aí tem a ceia de Natal, daí na segunda-feira a gente vai. Mas já pode, a preocupação já começa antes de tudo isso, né? Já começa, o treinador já mandou mensagem ontem, querendo saber se eu tava fazendo alguma coisa, se tava me cuidando, então... A pressão já começou. A temporada vai ser importante, tem que estar preparado. Mas eu acho que os campeonatos que a gente vai jogar já mostram o que vai ser a temporada, né? O clube, e nem eu, nenhum atleta que entra nesse nível, ele quer fazer uma temporada de qualquer jeito. A gente quer fazer um grande campeonato cearense, que é o nosso primeiro campeonato que a gente vai começar a jogar, o local. Tem a Copa do Nordeste já, que é um campeonato que não aparece talvez muito para o Sul, mas é um campeonato de altíssimo nível. Talvez dos campeonatos regionais, ele se equipara ao Campeonato Paulista. São grandes equipes do futebol nordestino com muita torcida, com muita gente acompanhando, que tem muito apelo. E a torcida no Nordeste, né, Fernando? Ela é diferente, né? Ela é apaixonada. De todos os clubes. Você pega em todos os estados, tem equipes lá com bastante torcida que lota estádio. Então, a Copa do Nordeste é um campeonato bem disputado.
E aí já vem em fevereiro a pré-Libertadores, já vem essa expectativa de entrar na fase de grupos, e já vem na sequência Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, e assim vai. Haja fôlego, né? Haja fôlego, mas são campeonatos importantes e que a gente tem expectativa grande. É preciso viver tudo. Fazer uma pré-temporada bem feita, começar bem os campeonatos regionais, e assim a gente vai evoluindo, não se entrega tudo no início. Você tem que ir crescendo com a temporada, você tem que ir crescendo com a equipe. A gente tem a vantagem de ter a mesma comissão técnica. Já há 2 anos já está bem consolidado o modelo de trabalho, o estilo de jogo. 70% do elenco ele também permanece já da temporada passada. Então esse é outro ponto positivo. Os atletas já sabem como precisa jogar, como o treinador gosta que a equipe joga. E acredito que a equipe também, o clube vai se reforçar com bons atletas que vêm para somar e deixar ainda mais acirrada essa competição interna, que faz com que o nível ele sempre vá crescendo e vá subindo. Então, o clube ele começa o ano com grandes expectativas e a gente envolvido de corpo e alma aí nesse desenvolver da temporada aí. E tu acha? Desculpa, Cris. Vai lá, Não, vai é lá. só pra pegar esse gancho, tu acha que esse engajamento de vocês, né, de 2 anos, um pouquinho mais, 70% da equipe, isso é um ponto super positivo? Eu vejo como um ponto positivo, porque muitos times renovam, né? Muda o ano, às vezes é 30% do elenco que permanece. Como que tu avalia isso? Porque a gente sabe que quanto mais treina, mais a equipe está unida, melhor é. Acho que... Mas também tem que cuidar para não ficar na zona de conforto. O futebol, hoje em dia, ele não se joga mais como se jogava alguns anos atrás. Hoje em dia não é só, os caras estão entrando em campo. Tem estratégia, tem modelo de trabalho e tudo isso, a gente brinca, às vezes, o jogador burro não joga mais. O atleta, se ele não tiver uma capacidade, um cognitivo, uma capacidade de pensar e entender, de compreender. Né? Estudar o outro, né? O outro isso aí. Os movimentos, prever, né? De tudo. Às vezes o treinador, ele tá pedindo para te cumprir. Hoje você cumpre função dentro da equipe. Você não joga só, você tem que cumprir uma função. Então tem muita coisa aí que precisa ser entendida e dentro de um processo de trabalho, quanto mais tempo junto, melhor. Quando você tem convicção de que, bom, esse é um modelo bom para mim, eu gosto desse desenvolvimento, você precisa cada vez mais potencializar ele e fazer com que ele se desenvolva e se expanda cada vez mais. E ter atletas que entendam e atletas envolvidos há bastante tempo com isso é positivo. Faz com que os atletas que cheguem cada vez sejam em menor número. Eles simplesmente são pinçadas pontuais que são feitas para que a equipe ela continue crescendo. Fica mais fácil até essa integração. Agora, equipes que todo ano mudam 50%, 60%, 70% do plantel são equipes que fizeram temporadas ruins, temporadas que não corresponderam, e daí vem a chancela do erro, da construção. Sei lá, equipes que não sabem o caminho por onde elas querem andar, né? Não é o nosso caso. Não é o nosso caso hoje, graças a Deus, lá no Fortaleza. E a evolução do futebol e da forma de se jogar passa também pelo gol. Eu vejo, cara, sei lá, década de 90 ali, início dos 2000, o goleiro. Cara, o goleiro era embaixo do pau, sair do gol e acabou. Balão pra cima e já era. O Neuer ali, quando começou essa nova leva de goleiro, é mais aquela necessidade de saber jogar com os pés, enxergar o jogo. Acho que esse conceito ele muda na época do Rogério Ceni aqui no Brasil. Pode crer. O Rogério Ceni, na hora que o Rogério Ceni... né? Ele é capitão, a forma como ele se comportava, a importância a capacidade que ele tinha, aí começou a se entender um jogo um pouco diferente. O Rogério Ceni era muito utilizado, as pessoas vão lembrar o Rogério Ceni batendo falta, tudo mais, mas a capacidade que ele tinha de construir o jogo, como a gente chama hoje, ele começou a mudar. Aí vem esse maluco do Neuer aí que começou a fazer cobertura no meio de campo lá. Os zagueiros estavam lá no ataque e o goleiro no meio de campo, ninguém entendia mais nada. Imagina fazer isso ali no Fluminense a pé. Nem imagina, cara. Os caras iam entrar em campo e te tirar de lá, pô. Então, mas o futebol ele tem evoluído, todos os anos tem novidade. A cada Copa que passa, a cada final de temporada na Europa tem novidades, tem coisas que estão sendo acrescentadas para o futebol. E ele tem ficado bacana. Tá sendo gostoso fazer parte desse desenvolvimento. E eu, com 37 anos, fico feliz de ter esse entendimento de que eu posso crescer, de que eu posso conseguir melhorar, sabe? Eu não sou um atleta que joga com aquilo que adquiriu. Eu sou um atleta que joga com o que adquiriu, mas que quer cada vez mais acrescentar coisas para sua história, para sua carreira, quer viver momentos novos. E é preciso estar envolvido e antenado com tudo que acontece. Então, o futebol tem sim se jogar de maneira diferente, tem sido pensado de maneira diferente.
E eu acho que tem boas equipes e tem muitas equipes, vamos falar assim, no futebol brasileiro, que têm entendido isso. E é legal que o goleiro é aquele que tem a visão do campo inteiro, né? Tipo, ele consegue acompanhar, claro que diferente do jogador que tá correndo de um lado pro outro atrás da bola, no caso, eu corro atrás da bola, né? Tu vai querer te colocar como jogadora com o Fernando Miguel na nossa frente. Mas eu tô querendo dizer no sentido que, às vezes, o jogador, ele treina ali as passadas, enfim, mas ele não tem tempo suficiente de analisar todo o contexto. E tu ali, de frente, tu tem essa vantagem, né? É isso. O goleiro, ele é tudo diferente pra ele. Questão mental é diferente. Ele não relaxa, o goleiro não relaxa em momento algum, porque por mais que a bola não fique chegando nele a todo instante, ele precisa estar concentrado, porque senão no momento que ele precisar, naquela uma bola ele não consegue corresponder. Até porque tem jogo que o jogo, né, o time tá sempre no ataque. Pô, vê o Brasil aí agora na Copa, né? Mas vai muito do entendimento do goleiro também. Tem goleiros que simplesmente se calam, não falam nada. E são bons pra caramba. Os caras são bons. É a personalidade de cada um. Tem o goleiro que fala mais, o goleiro que não fala, o que fala um pouco, sabe? O goleiro que compreende a questão do posicionamento da equipe, ajuda na organização da equipe. Goleiros que não entendem e simplesmente estão ali só defendendo, mas isso é característica de cada um. E a tua característica? Eu acho que eu entendo. Eu tenho essa capacidade de entender a construção total da equipe, sabe? Eu sei o movimento que cada um precisa fazer, eu sei o movimento de recomposição por onde cada um tem que voltar. Eu sou um atleta, eu sou um cara que gosta de estar envolvido junto. Hoje em dia tem analista para tudo. Então a gente está treinando lá, a gente está jogando, tem os caras com as câmeras e os caras com computadores ali. Basta você ter interesse. Eu sou um cara que gosta disso, de estar vendo como que está a organização da equipe. Então estou sempre envolvido. E eu acho que eu tenho essa capacidade de entender isso e de contribuir dessa forma para a equipe, sabe? De fazer essas leituras dos momentos do jogo, assim. E essas leituras são importantes até mesmo, por exemplo, se tu conhece bem a tua defesa, né? Quem tá ali na zaga, tu sabe, se eles vão ir um pouquinho pro lado, tu já sabe que talvez tenha a possibilidade da bola vir pra ti. Então, tu consegue se tipo, não digo antever, você se posiciona na brecha que foi criada. É isso. Pra ter noção, assim, até um tempo atrás, um treinador de goleiro, ele tem um filho. E o filho dele é goleiro, e ele tava atrás do gol ali no campeonato do filho, filmando. E aí a equipe dele era futsal. A equipe dele fez um gol, e ele gritando com o filho dele, que ele tinha feito o lançamento para o menino do time dele fazer o gol, e ele não comemorou. E o pai dele assim, pô, ele não comemorou, por quê? Eu falei, cara, ele tá concentrado. Ele tá ligado, ele não vive aquela emoção. Pô, ele deu o lançamento aqui, fez o gol, mas ele já tá pensando em tudo que tá acontecendo. Vai começar rápido. Vai começar rápido, precisa estar concentrado de novo. E esse é o nível do goleiro, sabe? Eu tenho um gatilho comigo para contextualizar um pouco de como é isso. Em estádios com 60, 50, 40 mil pessoas, as pessoas, pô, como que você consegue se concentrar, sabe? Era uma das perguntas que eu ia fazer. E só que o meu gatilho de que eu tô muito concentrado é quando eu não escuto, cara. Não escuta. Desliga daquilo tudo que acontece em torno. A gente entra num mundo paralelo ali que a gente tá sempre 100% focado e concentrado. Se eu tô escutando no jogo canto de torcida, barulho de arquibancada, movimento que acontece fora das quatro linhas, ali é um gatilho que eu tenho, tipo assim, ó, tô desconcentrado. Não tô ligado no jogo, eu preciso voltar pro nível de concentração. Às vezes a gente vai para jogos assim, tá tão concentrado, lá tem 70, 80 mil pessoas no estádio, na hora que acaba o jogo você... Meu Deus. Gente pra caramba aqui. Eu percebi. As pessoas às vezes acham que esses caras são meio malucos, mas é nesse nível, assim. Então não adianta ficar xingando, né, gente? Não, a gente escuta. Adianta. Pô, criado com a tribo Guarani atrás aqui. Não, mas antes de vir o xingamento, alguma cagada você fez. Aí você já sabe, agora vai começar. E daí você já dá Aí abre o gatilho ali. Abre aquele gap na mente, assim, agora tô escutando. E alguma coisa eu fiz, velho. Provavelmente eu falei nesse gol. Ai, que coisa, sério. E, bom, Fernando, pra gente iniciar o nosso encerramento aqui, por mais que eu não quisesse... É muito difícil essa parte. Eu não consigo. Fernando, vamos lá, então. Agora, pra essa temporada que vem pela frente, que mensagem tu deixa aí pra torcida do Fortaleza, pra quem te acompanha, que tu tava comentando antes,
E tu tá sentindo cada vez mais o pessoal aqui de Venâncio, teus amigos te acompanhando de verdade, a pessoa ainda Você vai andar em Venâncio que tem alguns aí com caminhos Fortaleza já. Pô, tem bastante gente. Meu pai vai dizer, eu tô esperando a minha. Nossa, dei essa brecha aí, né? Não, mas eu estou aqui pra lembrar, né? Cara, eu acho que o torcedor, ele tá bastante... Ele sabe o que tá acontecendo no clube, ele faz parte desse desenvolvimento Fortaleza. Eu acho que isso é uma parte bacana. O clube ele trouxe o torcedor para se sentir parte de tudo isso. Ele não está na arquibancada só torcendo, não. Ele faz parte dessa construção. Talvez a construção é para o torcedor, para que ele se sinta representado dentro de campo por uma equipe. E ele sabe a importância que ele tem para a gente. Ele sabe a importância que ele tem para a temporada. Ele sabe a importância que ele tem para o clube que ele ama, o clube que ele torce. Então, eu espero que a gente possa continuar em 2023 e vendo essa continuidade desde 2017, eu acho que essa reconstrução que o Fortaleza estava na Série C, se eu não me engano é isso, 2017, se eu não me engano. Foi um acesso... Então o clube ele vem de crescimento ano após ano. Então ele sabe a importância que ele tem, eu tenho certeza que ele vai estar jogando junto com a equipe, assim como a equipe vai estar jogando junto com ele. Vai ser um ano bacana, vai ter desafio, com certeza vai, mas a gente vai superar todos eles juntos aí. Bom, eu não tinha time na Libertadores... Com a presença do Fernando e do Fortaleza lá, eu já sei para quem eu vou torcer. Eu achei desnecessário essa tua fala, porque o Inter está na Libertadores, então eu tenho que torcer pro Inter também, né? Mas no restante a nossa torcida é pelo Fernando e... Na pré-Libertadores eu torço apenas para o Fortaleza. Porque divide até a família em casa, né? Nada, não divide mais ninguém. A Ju também vai vir pro meu time, pode ter certeza. É Fernando Miguel Futebol Clube. Com certeza, na hora que bater com o Inter ali, ela... Inter mais Fernando, Fortaleza. Isso acontece porque o pessoal de Venâncio é bairrista, né? Bairrista pra caramba. E toda vez que tem alguém que é de Venâncio e joga contra o time, às vezes a gente torce só pra aquele jogador, né? Tipo, aquele jogador pode fazer gol. Ou, no caso do Fernando, fica complicado, né? Porque ele tem que defender os gols. Tu sabe que tem muitos amigos meus aqui da cidade que aqui é gremista e Grêmio Inter. Sim. E aí quando a gente vai jogar contra os caras falam... Pô, eu tive que torcer pra ti hoje. Não consegui torcer contra. Eu queria, mas eu tive que torcer pra ti. Mas é bacana. Eu acho que ter esse carinho do povo aqui de Venâncio, da galera aqui, é super importante pra mim. O legal é que nunca não perde, né? Se torce pra ti, pro time de casa. De alguma forma tá satisfeito, né? Exatamente. E assim, até pro pessoal que tá assistindo a gente entender, o Fernando, quando ele chegou aqui, ele até comentou com a gente que ele é um cara mais discreto, mais reservado, que não dá tanta entrevista, então talvez seja um dos motivos para a gente não ter tanta notícia quanto o Fernando durante o ano. E, pô, ele abriu um tempo na agenda dele, corrida de final do ano, aí para vir falar pra gente, porque, palavras do Fernando, ele queria se aproximar cada vez mais de Venâncio, né, Fernando? Eu acho que mais uma vez, né? Não é aproximar, talvez, a expressão correta, talvez continuar mantendo essa não é identidade, mas essa conexão. Uhum. É como você falou, eu tô num outro extremo do país hoje. Uhum. O outro lado, o lado oposto. Então, às vezes, as informações, as relações, elas acabam ficando um pouco mais distantes por conta da rotina de cada um, do dia a dia, que faz parte, né? E tá falando, talvez, um podcast como o de vocês, tá falando para as rádios aqui da cidade. É o momento de conseguir expandir, as pessoas escutarem algo diferente daquilo que elas já viram na televisão. Ver fazer defesa, ver a gente ganhar jogo, perder jogo, isso aí eles veem quarta e domingo na televisão, né? E eu não estou ouvindo participar de uma entrevista, estou ouvindo ver amigos aqui. É assim que eu entendo. Isso aí. E a gente passou um tempo muito legal aqui com ele, conseguimos conversar sobre alguns assuntos aí, fazendo essa retrospectiva na carreira do Fernando e já vislumbrando os próximos anos aí que a gente vai torcer para tu ter cada vez mais sucesso. Eu sei disso. E Venâncio, a gente torce por ti. E, cara, valeu. Obrigado de verdade, tá? Foi uma honra real, né, Obrigada. Gil? Pra gente ter aqui na nossa mesa. E, cara, veio pra Venâncio, por favor. Tá convidado. Pode deixar. Porque hoje não deu pra gente perguntar tudo que nós gostaríamos, né? Se desse, nós ficaríamos aí noite adentro, porque tem muito a ser falado. Mas ele tem a pastelada, ele tem... Essa mãe tá esperando, né, cara? Mas vamos liberar, só agradecer mesmo, ficamos honrados, porque era uma vontade muito grande mesmo de receber.
Aí quando nós vimos que você estava aqui, então não tinha como deixar a oportunidade passar, né? Isso aí. Somos gratos demais. Christian, eu agradeço vocês pela oportunidade de estar vindo participar com vocês aqui. Desejo sucesso. Dizer que eu fico feliz de ver um podcast do nível de vocês nascendo na cidade. Desejo sucesso também. E que a gente volte, né? Num ao vivo, em outro momento. Cada um crescendo, cada um desenvolvendo e tendo mais histórias para contar, né? Então, um abraço ao teu pai lá também, teu irmão, teu pai também, cara, é um cara que eu tive um pouco de relação. Toda vez que eu era em França, a mãe trazia a gente pra cidade, ia lá no seu França, bater uma fotinha. É isso aí. Tradicional na cidade. Isso aí, então, cara. Muita lembrança, é bacana pra caramba. Muito massa, cara. Mantenha sempre os laços aqui, porque a gente... né? Tu é um cara fora de série, não tem uma pessoa que tem nada para falar de ti, além de coisas boas, como tudo que nós falamos durante esse tempo. Valeu. Então, mais uma vez, obrigado. Obrigado todo mundo que está assistindo a gente. Espero que tenham gostado. Semana que vem a gente volta mais. Até mais. Valeu. Tchau, tchau, gente.